Desde pequeno, a vida não foi fácil para mim. Meu nome é Mefibosete e aos 5 anos eu era apenas uma criança inocente, vivendo no esplendor da realeza israelita. Mas tudo mudou em um instante. A morte trágica do meu avô, o rei Saul, e do meu pai, Jonatas, durante uma batalha, virou meu mundo de cabeça para baixo. Fui forçado a deixar a segurança do palácio e, em meio à fuga apressada, algo terrível aconteceu. Caí e fiquei aleijado. Meu nome, que poderia ter sido sinônimo de grandeza, passou a ser associado à vergonha. Durante anos, vivi em Lodebar, um lugar que muitos consideram insignificante, longe da glória que um dia conheci. A solidão e a humilhação se tornaram minhas companheiras constantes. Mas em meio a essa dor, algo inesperado ocorreu. O rei Davi, que assumiu o trono que outrora pertenceu à minha família, lembrou-se de mim. Ele não veio com a espada para eliminar os remanescentes da linhagem real. Em vez disso, buscou me honrar e me trazer de volta à sua mesa. A princípio, minha esperança foi reacendida. Poderia voltar a viver como um príncipe? Mas essa reviravolta trazia consigo mais desafios. A traição e a injustiça se aproximavam, e eu logo descobriria que a honra pode, às vezes, se misturar com a dor. Ao compartilhar minha história, quero que você, querido ouvinte, acompanhe minha jornada de superação, fé e caráter, enquanto navego pelos altos e baixos que moldaram minha vida. Prepare-se para uma história que vai além da riqueza e da prosperidade, revelando o verdadeiro significado de dignidade e lealdade. A vida em Lodebar era um reflexo da minha alma, um lugar árido e sem vida, onde o sol parecia brilhar menos, como se o universo quisesse me punir por minha condição. As casas eram simples, construídas de barro e palha, e as pessoas que ali viviam mal tinham o que comer. No entanto, era ali que eu encontrava um estranho consolo, longe dos olhares de desprezo que um aleijado como eu enfrentaria na corte. A ruralidade e a simplicidade daquele lugar me ofereciam um espaço para me esconder, mesmo que a sombra da realeza ainda pesasse sobre mim. Mas tudo mudou em uma manhã ensolarada, quando um mensageiro do rei Davi chegou a Lodebar. Seu cavalo, um magnífico animal de pelagem escura, relinchava com a força dos ventos que sopravam do sul. Eu estava sentado à sombra de uma árvore, observando as crianças brincarem, quando ele veio até mim. O mensageiro era um homem alto, com um olhar sério e decidido, que me informou sobre a intenção do rei de me trazer de volta à corte. Mefibosete, o rei deseja que você venha à sua presença, disse ele com a voz firme. Ele se lembrou de sua linhagem e quer honrá-lo. As palavras dele eram como um eco distante de um mundo que eu havia deixado para trás. Um misto de esperança e terror se apoderou de mim. Eu queria acreditar que poderia voltar a ser quem eu era, mas o medo de ser rejeitado e humilhado novamente me consumia. E se ele não me aceitar? Perguntei, a voz trêmula. E se eu for apenas um lembrete da fraqueza de sua família? O mensageiro olhou nos meus olhos. Pela primeira vez, vi um brilho de compreensão. O rei Davi não é como os outros. Ele não busca sua ruína, mas deseja restaurar o que foi perdido. Com o coração pesado, decidi seguir o mensageiro. A viagem até Jerusalém parecia interminável. Cada milha me aproximava da corte, mas também da possibilidade de um novo fracasso. Ao chegarmos, a cidade pulsava com vida e esplendor. Os muros altos e as ruas pavimentadas eram um contraste gritante com a poeira de Lodebar. Quando entrei no palácio, fui recebido por olhares curiosos e sussurros que ecoavam por entre as paredes ornamentadas. A grande sala do trono estava repleta de nobres, todos vestidos com roupas luxuosas. O medo apertava meu peito e uma sensação de desamparo me invadia. Como eu, um aleijado, poderia ser digno de estar ali? Davi me aguardava no trono. Sua expressão era serena,
mas havia uma intensidade em seu olhar que me deixava nervoso. Quando ele me viu, levantou-se lentamente e desceu os degraus. Mefibosete, filho de Jonatas, meu amigo, disse ele com uma voz profunda que reverberava nas paredes do salão. Eu não vim para condená-lo, mas para restaurá-lo. As palavras do rei eram como um bálsamo, mas a insegurança ainda me dominava. Meu senhor, o que eu sou para que o rei se lembre de mim? Sou apenas um homem aleijado, um fardo. Davi se aproximou e, com um gesto de mão, fez com que os murmúrios cessassem. Você é parte da minha família, respondeu ele, e eu não deixarei que o passado defina seu futuro. Você terá um lugar à mesa do rei. A promessa de Davi era uma luz no fim de um túnel escuro, mas logo percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. Embora eu tivesse sido acolhido, os olhares de desprezo e os sussurros nas sombras não desapareceram. Havia aqueles que viam minha presença como uma ameaça ao poder de Davi, e um grupo de nobres começou a conspirar contra mim. Certa noite, enquanto caminhava pelos jardins do palácio, encontrei um homem que parecia estar à espera de algo. Ele se apresentou como Ziba, o servo de Saul, que me informou sobre as intrigas que estavam se formando. Eles não aceitam sua presença, Mefibosete. Alguns desejam que você desapareça. Naquele momento, o medo se transformou em determinação. Eu não era apenas um aleijado. Eu era filho de Jonatas, e Davi havia me acolhido. Eu não vou me deixar intimidar, respondi com uma firmeza que eu mesmo não sabia que possuía. Se eu tiver que lutar, então que assim seja. E assim, em meio ao esplendor da corte, preparei-me para enfrentar não apenas os fantasmas do meu passado, mas também os desafios que uma nova vida me impunha. A tensão crescia a cada dia e eu sabia que uma tempestade se aproximava. O que seria necessário para provar meu valor e dignidade, não apenas para mim, mas para aqueles que ainda viam em mim um símbolo de fraqueza? Com o coração acelerado e a mente fervilhando de pensamentos, percebi que minha jornada estava longe de terminar. A verdadeira batalha pela aceitação e dignidade apenas começava, e eu estava pronto para enfrentá-la. A noite caiu sobre Jerusalém como um manto pesado, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Os rumores que circulavam na corte se tornaram mais insistentes e malignos, e os rostos que antes me observavam com curiosidade agora estavam repletos de desprezo e hostilidade. Os nobres conspiradores decidiram que eu era uma ameaça, e uma reunião secreta estava marcada para aquela noite onde planejariam minha queda. O medo corria em minhas veias, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação queimava em meu coração. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio, o peso de minha condição me parecia mais intenso do que nunca. As paredes que um dia pareceram acolhedoras, agora pareciam fechadas, como se quisessem me aprisionar. Eu me perguntava se Davi ainda se lembraria de suas promessas quando a pressão da corte se tornasse insuportável. O pensamento de ser um alvo, um símbolo de fraqueza, me enchia de desespero, mas em meio a isso havia uma centelha de esperança que se recusava a se apagar. Encontrei Ziba novamente. Seu olhar era grave e ele me alertou sobre o que estava por vir. Eles planejam um ataque, Mefibosete. Precisamos agir antes que seja tarde demais, disse ele, a voz baixa e tensa. O clima de tensão se intensificou. Eu sabia que não poderia permanecer inerte. A ira e a indignação cresciam dentro de mim. Eu não era apenas um aleijado, mas um homem que tinha o direito de existir e ocupar seu lugar à mesa. A raiva me deu coragem e eu resolvi confrontar aqueles que tramavam contra mim. Naquela noite, decidi me dirigir ao salão onde a reunião estava acontecendo. Eu sabia que era perigoso, mas a ideia de me esconder nas sombras já não era uma opção.
Ao me aproximar da porta, o som de vozes se elevou e eu pude ouvir os planos que estavam sendo traçados. Um dos nobres, um homem de expressão astuta chamado Abner, falava sobre como eu era um estorvo e como seria fácil me eliminar. Ele é um lembrete do passado, disse Abner. Se Davi realmente quisesse um herdeiro forte, não teria trazido um aleijado para a corte. Precisamos agir com rapidez. A raiva me consumiu e, com um impulso súbito de coragem, empurrei a porta. Os olhares se voltaram para mim e o silêncio tomou conta do ambiente. Eu me vi diante de nobres que me viam como um inseto a ser esmagado. Senti o frio na espinha, mas ao mesmo tempo uma determinação fervorosa me invadia. Eu sou Mefibosete, filho de Jonatas, declarei, a voz firme, apesar do tremor que a adrenalina me causava. Não sou um fardo, sou parte da linhagem de Davi, e não permitirei que vocês me tratem como um mero objeto a ser descartado. A tensão no ar era palpável, e os murmúrios começaram a se espalhar. Abner avançou em direção a mim com a intenção de desmantelar minha coragem. Mas antes que ele pudesse falar, Davi entrou na sala. Ele, com seu porte majestoso, olhou de um para outro, e sua presença impôs respeito. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Davi, sua voz ecoando com autoridade. Os nobres, pegos de surpresa, tentaram justificar suas ações, mas eu não me deixei intimidar. Com o rei presente, senti uma onda de esperança. Era minha chance de reivindicar meu lugar. "Meu rei, eles não aceitam minha presença. Eles desejam que eu desapareça, que sou um lembrete do que foi perdido", falei, a voz elevada, cheia de emoção. "Mas eu não sou um símbolo de fraqueza. Sou sua família e não permitirei que me tratem como um fardo." Davi me olhou e nos seus olhos vi a compreensão e a determinação que sempre admirei. Ele se dirigiu aos nobres com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. "Mefibosete é meu amigo, e sua presença é um sinal da misericórdia de Deus. Ninguém na minha corte será tratado com desdém por sua condição. Aqui todos têm valor", declarou. A reação foi instantânea. Os nobres hesitaram, mas Abner, determinado a não ceder, lançou um olhar desafiador. "Mas ele é um aleijado, Ciri. O que o mundo dirá?" Davi não hesitou. "O que o mundo dirá não importa. O que importa é como nós, como família, nos tratamos uns aos outros. E Mefibosete terá um lugar à minha mesa." As palavras do rei foram como uma onda de força que me envolveu, e a tensão começou a se dissipar. Ali, diante de todos, eu não era mais um aleijado, mas um homem digno de respeito. O medo que antes me dominava começava a se transformar em uma nova esperança. Enquanto os nobres se dispersavam, alguns ainda murmurando, eu me sentia diferente. A batalha estava longe de terminar, mas naquele momento eu havia conquistado um pequeno triunfo. A aceitação não viria facilmente, mas eu estava determinado a lutar por meu lugar. E assim, em meio ao esplendor e à adversidade, percebi que minha jornada para a aceitação e dignidade não era apenas sobre mim, mas sobre todos que se sentiam invisíveis diante do mundo. Eu havia tomado uma posição e, com o apoio de Davi, estava pronto para enfrentar os desafios que viriam. Enquanto os nobres saíam do salão, o peso da tensão ainda pairava no ar. Davi, com sua presença reconfortante, virou-se para mim e disse: "Mefibosete, a batalha que você travou hoje foi apenas um passo, mas um passo importante. Lembre-se de que a força não é medida pela condição do corpo, mas pela coragem do coração. Os desafios que você enfrenta são uma prova do seu valor." Eu assenti, sentindo a gratidão inundar meu ser. Davi não apenas me defendia, ele me reerguia, mas ao mesmo tempo sabia que as sementes da discórdia haviam sido lançadas. Abner e os outros nobres não se conformariam facilmente, e suas palavras de desprezo ecoariam em minha mente por muito tempo.
Nos dias que se seguiram, a corte parecia um campo de batalha silencioso. Os olhares de reprovação ainda me seguiam, e os sussurros de conspirações continuavam a flutuar no ar. No entanto, eu me lembrava das palavras de Davi. A certeza de que minha vida tinha um propósito maior me impulsionava a enfrentar cada dia com dignidade. Certa noite, enquanto refletia sobre os eventos, fui surpreendido por uma visita. Era Ziba, com um semblante preocupado. Ele me contou que Abner, furioso, havia reunido um grupo de nobres dispostos a me deslegitimar, argumentando que eu era uma ameaça ao trono. A raiva e o medo cresceram dentro de mim, mas lembrei-me de que a verdadeira força não estava apenas em mim, mas na providência divina que sempre observava. Foi então que uma ideia começou a tomar forma. Se eu não pudesse mudar a opinião deles, talvez pudesse buscar a verdade de minha própria linhagem. O que parecia uma maldição poderia se transformar em uma bênção. Com a ajuda de Davi, decidi que era hora de reivindicar meu direito em vez de me esconder. No entanto, a justiça divina não tardou a se manifestar. Abner, em sua ambição desenfreada, começou a tramar contra Davi e, em um ato de traição, uniu-se a um adversário. A consequência de sua ação foi rápida e severa. A mão de Deus se fez sentir e Abner foi confrontado pelo próprio Davi. A traição que ele havia cultivado o levou ao seu fim, e a corte, antes repleta de intrigas, agora se via em uma nova era de unidade e esperança. Com a morte de Abner, a tensão cedeu lugar à reflexão. Os nobres que antes me desprezavam, as consequências de seus atos se tornaram claras. A ambição e a traição não prosperariam sob o olhar vigilante de Deus. Para mim, isso significava que a justiça divina prevalece e que mesmo as sombras da insegurança podem ser dissipadas pela luz da intervenção divina. Eu me tornei um símbolo de resiliência, e a corte, uma vez hostil, começou a me ver com novos olhos. A aceitação não foi instantânea, mas as sementes de respeito começaram a germinar. A luta pela dignidade e pelo lugar à mesa estava longe de acabar, mas eu já não carregava o fardo da solidão. Assim, a lição que emergiu de tudo isso foi clara. A verdadeira força não reside na aparência ou em status, mas na capacidade de se manter firme em meio à adversidade. E que mesmo em meio a conspirações e traições, a justiça de Deus sempre prevalece, trazendo à luz a verdade e permitindo que aqueles que se sentem invisíveis sejam reconhecidos e honrados. A minha jornada se tornara um testemunho de que a providência divina nunca falha e que todo aquele que confia em Deus encontrará um lugar à mesa.